Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva é o que deseja a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para isso, a AJUF se empenha no processamento e julgamento de diversos crimes que são de competência da Justiça Federal e busca garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e preservados. Em 2017, a associação também mediou acordos internacionais para possibilitar o cumprimento de medidas judiciais em território estrangeiro. É a Justiça Federal que atua dentro e fora do Brasil para garantir o fortalecimento do Poder Judiciário, a luta pelo aperfeiçoamento do Estado democrático de direito e a plena observância dos direitos humanos. Medida cautelar. Ela serve para prevenir, defender, assegurar a eficácia de direitos. De acordo com a Lei 10.259 de 2001, que dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal, o juiz poderá deferir medidas cautelares no curso do processo para evitar dano de difícil reparação. Ela é necessária justamente quando há receio de que, uma vez ela não sendo feita, haja destruição de provas e isso dificulte a instrução criminal ou a instrução do processo. É um meio de produção de provas, de se apreender instrumentos do delito para fins probatórios no processo penal, ou mesmo pessoas. Para garantir a efetividade no processo por meio de medida cautelar, é possível conseguir o máximo de provas que auxiliem no resultado de uma ação penal. Ficou melhor assim, hein? Para isso, é expedido um mandado judicial de busca e apreensão. A busca e apreensão deve ser durante o dia. Então, esse dia é considerado entre as 6 da manhã e as 18 horas. Mas é preciso dizer que, em alguns casos, a busca e apreensão ela é feita também no caso de flagrante delito. E, se for no caso de flagrante delito, não há necessidade desta hora, do respeito a esse horário. Outro caso que pode envolver a competência da Justiça Federal é a lavagem de dinheiro. Muitas vezes, ela é feita por meio de um laranja, uma pessoa que empresta o nome para intermediar transações financeiras fraudulentas. Então, de repente, você tem aquela empresa que não vende nada, mas está faturando, as pessoas começam a ficar ricas e todo mundo fala que é só por causa daquilo. E, na verdade, não. Na verdade, a empresa é só uma fachada para aqueles recursos ilícitos. Se você gerar o recurso e depois você fizer operações tentando esconder ou dar aparência de ilícita aquele recurso, necessariamente haverá lavagem. Uma grande ajuda no combate a esses crimes pode vir do cidadão mesmo, por meio de denúncias. São denúncias anônimas, né? O pessoal relata assim, um acréscimo patrimonial muito alto, atividades atípicas, né? Compra de imóveis com valores muito altos ou muito baixos, muito diferente do mercado, ou então atividade de empresas que não tem uma rentabilidade, mas mesmo assim a atividade continua. Em regra, a competência para processar e julgar os crimes de lavagem de dinheiro é da Justiça Estadual, mas há exceções em que isso fica a cargo da Justiça Federal. Serão de competência da Justiça Federal, em regra, quando o crime antecedente, o crime que gerou o recurso que está se tentando lavar, for de competência da Justiça Federal. Atrai desde logo para a Justiça Federal. Ou quando houver na lavagem, algum crime conexo, que seja de competência da Justiça Federal. Por exemplo, um crime financeiro, uma evasão de divisas. Um terceiro caso é se a lavagem se iniciou ou, de alguma forma, teve parte dela executada no exterior. E quando a justiça transcende fronteiras entre países, é a cooperação internacional que entra em ação. Tudo começa com a assinatura de um acordo de cooperação internacional. Ele define as regras e os instrumentos para possibilitar o cumprimento de medidas judiciais em território estrangeiro. Nós temos acordos bilaterais com diversos países, envolvendo, por exemplo, a lei penal, civil, extradição, transferência de pessoas condenadas. O principal instrumento jurídico de cooperação entre dois países é a Carta Rogatória. A Carta Rogatória ela é similar à Carta Precatória, só que ela é expedida
entre países, ou seja, é a prática de um ato judicial em outro país. Ela é enviada pelos meios diplomáticos. Então, aqui, depois do processamento regular, ela segue pelo Ministério das Relações Exteriores, que encaminha para o Ministério das Relações Exteriores daquele determinado país, que evidentemente enviará para o órgão judiciário competente pelas leis daquele país que está recebendo a carta rogatória. Contribuição tributária de empresas, ética concorrencial, o papel das agências reguladoras, são temas de interesse de toda a sociedade. Esse foi o assunto da primeira edição do FONACRE, o Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, promovido pela AJUF. O empresariado precisa ter essa consciência também, o empresariado e os contribuintes em geral, as pessoas físicas inclusive, de que pagar tributos é uma responsabilidade no Estado Democrático de Direito. Então nós precisamos sustentar o Estado, pagar os tributos, sustentar o Estado para que o Estado trabalhe para a sociedade. Então essa cultura de que é esperto não pagar, eu acho que isso é alguma coisa que tem que ficar no passado, e se o Brasil quer alçar realmente um nível dos países mais desenvolvidos, ele tem que aprender que nós temos que arcar com os tributos, temos o dever de pagar os nossos tributos. Durante 3 dias, magistrados, operadores do direito e demais especialistas se reuniram para trocar experiências sobre esses temas. Eles debateram o atual quadro e os desafios a serem enfrentados e superados pela abordagem de temas como o acordo de leniência, ética concorrencial e o papel das agências reguladoras. Aqui estão as principais autoridades na regulação e na concorrência. Daí, o resultado que advirá deste evento será principalmente a elaboração de enunciados, que são contribuições da AJUF para a melhoria tanto do ordenamento jurídico, da legislação, quanto para a própria atividade do judiciário e também da administração pública em geral. O objetivo é promover melhorias para a sociedade e para o ordenamento jurídico.